Segredos na Corte. Seu novo audiobook de romance. Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Audiobook de Romance. Criei mais uma história de romance, espero que vocês gostem. Mas antes de contar para vocês, por favor, deixem seu curtir para mim no vídeo, seu comentário, compartilhem para mais pessoas e claro, inscrevam-se no canal. Não deixem de visitar o meu blog, o site está na descrição do canal. Desde já agradeço o carinho e apoio de vocês. Obrigada. Agora, vamos começar. Segredos na Corte. Autora, Josiane Moura. Prólogo. O vento frio da Rússia Imperial sussurrava pelos corredores sombrios do palácio. A neve caía silenciosamente lá fora, cobrindo as ruas de São Petersburgo com um manto branco e imaculado. Dentro da corte, no entanto, o brilho das velas e os sussurros traiçoeiros pintavam um contraste com o exterior sereno. Kátia puxou o capuz de sua capa bordada, tentando manter o rosto oculto enquanto atravessava um corredor pouco iluminado. A dama de companhia recém-chegada não deveria estar ali àquela hora da noite, mas seus passos cuidadosos eram guiados por algo mais profundo do que o medo, a missão que carregava. Com um gesto ágil, ela retirou uma chave fina escondida no punho de seu vestido e destrancou uma porta que levava à biblioteca privada da imperatriz. O cheiro de pergaminhos antigos e madeira polida a envolveu, mas ela não tinha tempo para contemplar o ambiente. Movendo-se rapidamente, Kátia encontrou o compartimento secreto onde estavam guardados documentos confidenciais. Ela deslizou um pergaminho para fora, os dedos tremendo ligeiramente enquanto lia as palavras que poderiam mudar o destino de toda a Rússia. De repente, passos ecoaram no corredor. Kátia congelou. Guardas? Ou alguém pior? Ela apagou rapidamente a vela que iluminava sua tarefa e se escondeu atrás de uma estante de livros altos, o coração martelando em seu peito. Quem está aí? Uma voz masculina profunda cortou o silêncio. Kátia prendeu a respiração. Não era um guarda. Não era uma voz comum. Era Dmitry Orlov, o general de confiança do czar. Ele carregava consigo uma autoridade que fazia até os nobres mais poderosos estremecerem. Por um breve momento, seus olhos se encontraram quando ele entrou na sala. Mesmo na penumbra, ela sentiu a intensidade de seu olhar. Kátia sabia que ele era astuto demais para ser enganado por qualquer desculpa banal. Apenas uma dama perdida no meio da noite, general, disse ela, sua voz soando mais firme do que esperava. Dmitry não respondeu de imediato. Ele permaneceu parado, como se estivesse decidindo se a deixaria ir ou a confrontaria. Então, com um aceno leve, ele se afastou, mas não sem antes lançar um último olhar intrigado. Quando Kátia teve certeza de que ele se fora, deslizou para fora da biblioteca, ainda com o pergaminho oculto em suas vestes. Sua missão estava longe de terminar, e agora, além do príncipe exilado a quem servia, ela tinha outra figura em mente, o homem que, de alguma forma, pareceu enxergar através de sua máscara. Capítulo 1. Sob o brilho da corte. O sol nascente lançava um brilho dourado sobre as cúpulas reluzentes da Catedral de São Petersburgo, e o gelo no rio Neva começava a derreter lentamente com a chegada de uma manhã fria, mas promissora. Dentro dos muros do grandioso Palácio Imperial, a corte despertava para um novo dia, repleto de intrigas, fofocas e jogos de poder. Kátia ajustava o laço delicado de sua manga enquanto se preparava para o desjejum no salão principal. Como dama de companhia da imperatriz, sua presença era requisitada nas cerimônias e eventos diários, mas a fachada de elegância escondia o turbilhão de pensamentos que ocupavam sua mente. A missão que a trouxera à corte era uma faca de dois gumes, capaz de elevá-la ao sucesso ou destruí-la completamente. As conversas já enchiam o salão quando ela entrou, seus passos suaves ecoando no piso de mármore. A imperatriz estava sentada ao centro, ladeada pelas damas mais influentes da nobreza russa. Kátia inclinou a cabeça em uma reverência discreta e se dirigiu ao lugar que lhe fora designado, próximo ao lado direito da mesa. Lady Kátia, dormiu bem? Perguntou a imperatriz, sua voz suave mas carregada de autoridade. Sim, Vossa Alteza.
A serenidade do inverno proporciona um descanso revigorante, respondeu Kátia, sorrindo levemente. Enquanto as damas trocavam trivialidades, Kátia observava, com atenção calculada, o movimento ao redor. Seus olhos captaram Dmitry Orlov entrando no salão. O general estava vestido impecavelmente, sua postura impecável como sempre. Ele parecia um retrato da perfeição militar, mas seus olhos escuros possuíam uma intensidade que a fazia sentir como se ele pudesse despir qualquer fachada com um único olhar. Kátia notou quando ele a viu. Houve um momento em que os olhares se cruzaram, e ela teve que reunir toda sua compostura para não desviar. Ele sabia que algo estava fora do lugar, ela podia sentir. Parece que nosso general traz notícias importantes, não? Comentou uma das damas, com um sorriso afetado. Dmitry aproximou-se da imperatriz e curvou-se em respeito. Vossa Alteza, solicito uma audiência privada após o desjejum. Há questões militares que requerem sua atenção. A imperatriz assentiu, mas sua expressão permanecia neutra. Claro, General Orlov. Por enquanto, junte-se a nós. Dmitry ocupou um lugar na mesa, mas não sem antes lançar um olhar rápido a Kátia. Ele estava avaliando-a, ela sabia disso. O peso desse escrutínio era um lembrete de que seu disfarce precisava ser impecável. Uma conversa afiada. Mais tarde, enquanto as damas se dispersavam pelo salão após o desjejum, Kátia aproveitou um momento de aparente distração para se dirigir aos jardins. A beleza dos corredores enfeitados com tapeçarias ricas contrastava com a simplicidade que ela conhecera antes de ingressar na corte. Mas ela não estava sozinha. A dama gosta de caminhar sozinha? A voz de Dmitry soou às suas costas, firme, mas sem hostilidade. Kátia virou-se lentamente, escondendo sua surpresa. Não sabia que era contra as regras, general. Ele deu um passo à frente, mas manteve uma distância respeitosa. Não é contra as regras. Apenas, incomum. Kátia sorriu, tentando disfarçar o nervosismo. Então suponho que deva me sentir especial por chamar sua atenção. Dmitry inclinou a cabeça, os olhos fixos nos dela. Especial ou suspeita? A resposta dele fez o coração de Kátia disparar, mas ela manteve o sorriso no rosto. É uma acusação grave para alguém que apenas aprecia a natureza. Talvez, respondeu ele, agora com um tom mais suave. Mas suspeitar é parte da minha função. Especialmente quando certas pessoas parecem estar sempre onde não deveriam estar. Kátia segurou a respiração por um segundo antes de responder, mantendo a compostura. Certamente o senhor não acha que uma dama de companhia é uma ameaça à segurança da corte? Uma dama de companhia, não. Mas você, ainda não decidi. Dmitry deu um leve sorriso, que mais parecia um aviso, antes de se afastar. Kátia o observou desaparecer pelo corredor, sentindo o peso da conversa. Ele estava cada vez mais próximo de descobrir sua verdade. E isso poderia custar muito mais do que sua posição na corte. Encontros estratégicos. Naquela mesma noite, Kátia encontrou-se com o emissário de Alexei em um dos pontos mais afastados da cidade, perto do canal congelado. A missão era simples: entregar o pergaminho que ela conseguirá na biblioteca da Imperatriz. Mas os perigos estavam em toda parte. Kátia, você está jogando com fogo, disse o emissário, um homem de rosto marcado pelas batalhas. Se Dmitry Orlov está desconfiando de você, precisamos mudar nossos planos. Não. Dmitry não tem provas, respondeu ela, sua voz firme. Continuarei na corte até que Alexei tenha o que precisa. Isso pode custar sua vida, alertou o homem. Kátia olhou para ele com determinação. Eu sabia disso desde o início. Com o pergaminho entregue, ela retornou ao palácio, mas as palavras do emissário ecoavam em sua mente. A presença de Dmitry era tanto um obstáculo quanto uma distração. Cada movimento precisava ser calculado, cada palavra medida. A dúvida crescia. Quanto tempo mais ela conseguiria equilibrar o papel de dama leal à imperatriz e espiã a serviço do príncipe exilado? Capítulo 2. Ordens do príncipe.
O frio intenso da madrugada envolvia Kátia como um véu enquanto ela atravessava a ponte de pedra que levava ao galpão abandonado nos limites de São Petersburgo. O vento cortava seu rosto, mas ela não diminuiu o passo. A reunião havia sido marcada com urgência, e Alexei, o príncipe exilado a quem servia, não tolerava atrasos. Ao chegar, Kátia parou por um momento, observando as sombras dançarem sob a fraca luz de uma lanterna pendurada na entrada. Respirou fundo e empurrou a pesada porta de madeira, que rangeu em protesto. No interior, Alexei aguardava, sua figura imponente envolta em uma capa escura. Está atrasada, Kátia, ele disse, sem nem mesmo olhar para ela. Não é prudente chamar atenção ao chegar, Vossa Alteza, respondeu ela, abaixando o capuz. Alexei virou-se, seus olhos estreitando-se enquanto a avaliava. Havia algo de frio em seu olhar, algo que sempre fazia Kátia se lembrar de quão perigoso ele era, apesar de seu carisma. O que conseguiu? Perguntou ele, direto. Kátia retirou um pergaminho de dentro de sua capa e o entregou. É um relatório detalhado sobre a movimentação dos regimentos na fronteira ocidental. Se for útil, Vossa Alteza terá uma vantagem sobre o czar. Alexei abriu o documento e leu rapidamente, seus olhos brilhando com satisfação. Excelente trabalho. Este tipo de informação pode virar a balança a nosso favor. Uma nova missão. Kátia hesitou por um momento antes de perguntar, e o próximo passo? Alexei a observou por um longo instante, como se avaliasse sua determinação. Há um novo alvo, disse ele finalmente. Quero detalhes sobre os planos futuros do czar. Ele está planejando reforçar as alianças com os austríacos. Se conseguirmos interceptar isso. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Está me pedindo para espionar o próprio czar diretamente? Estou pedindo para você cumprir seu dever, Kátia. Lembre-se de por que está aqui. Ela engoliu em seco. A memória de seu passado veio à tona, o dia em que Alexei a resgatara de um destino miserável, prometendo justiça para aqueles que destruíram sua família. Ela devia tudo a ele, mas algo em sua expressão naquele momento a fez hesitar. E se eu for descoberta? Arriscou perguntar. Alexei sorriu, um sorriso que não alcançou os olhos. Então você deve garantir que eles não tenham a chance de contar a ninguém. A resposta seca e fria fez o estômago de Kátia se revirar. Era um lembrete do tipo de homem que Alexei realmente era, alguém disposto a sacrificar qualquer um por seu objetivo. Dúvidas e conflitos. De volta ao palácio, Kátia caminhava pelos corredores iluminados apenas pela luz de tochas. Seus pensamentos estavam tumultuados. Ela havia jurado lealdade a Alexei, mas a cada nova missão, percebia uma crueldade nele que começava a ofuscar sua causa. Enquanto passava pela galeria de retratos dos czares, um retrato do atual governante chamou sua atenção. O czar não era um homem cruel como Alexei o pintava. Era rígido, sim, mas também justo em muitos aspectos. Isso não justificava sua lealdade ao regime, mas levantava dúvidas em Kátia sobre a retidão de suas ações. Perdida em pensamentos, Lady Kátia? A voz profunda de Dmitri arrancou de seus devaneios. Ele estava parado a poucos metros de distância, observando-a. Apenas admirando a grandiosidade da história, general, respondeu ela, mantendo a compostura. História pode ser fascinante, disse ele, aproximando-se. Mas também pode ser traiçoeira. É sempre bom lembrar que há olhos em toda parte. Kátia sorriu, embora seu coração acelerasse. É um bom conselho. Devo considerá-lo? Eu diria que sim, disse ele, inclinando-se ligeiramente para mais perto. Especialmente para aqueles que guardam segredos. Por um momento, a tensão entre os dois era quase palpável. Dmitri parecia estar jogando um jogo que Kátia mal conseguia acompanhar. Se me permite, general, tenho outros assuntos a atender, disse ela, afastando-se com um leve aceno de cabeça. Tenha cuidado, Lady Kátia, respondeu ele, com um sorriso que não era exatamente amigável. Uma decisão dolorosa. Mais tarde, em seu quarto, Kátia refletia sobre sua conversa com Alexei e sobre as palavras de Dmitri.
Ela sabia que estava sendo puxada em duas direções, e ambas pareciam perigosas. Olhando para a pequena medalha que Alexei havia lhe dado anos atrás, como símbolo de sua lealdade, ela sentiu uma pontada de dúvida. Quanto mais se aproximava de Dmitri, mais começava a perceber que não poderia continuar nesse caminho sem destruir tudo e todos ao seu redor. No entanto, abandonar a missão significava trair Alexei, e também significava abandonar a promessa de restaurar a justiça para sua família. Com os olhos fixos na medalha, Katia murmurou para si mesma: ainda não é hora. Ela sabia que, por enquanto, precisaria continuar sua perigosa dança entre a lealdade e a traição. Capítulo 3. O general e a espiã. O grande salão de baile do Palácio Imperial estava banhado em luz. Candelabros dourados pendiam do teto abobadado, refletindo-se nos espelhos ornamentados que forravam as paredes. A música, tocada por uma orquestra impecável, flutuava pelo ar, misturando-se com o som de risadas, conversas e o tilintar de taças de cristal. Katia ajustou a máscara que usava como parte de seu traje, embora soubesse que não escondia muito. O baile daquela noite era um evento de gala, com a presença de toda a nobreza russa. Era uma ocasião perfeita para coletar informações, mas também perigosa para quem, como ela, caminhava sobre o fio da navalha. Sua missão naquele evento era clara: observar Dmitri Orlov. Alexei havia expressado suspeitas de que o general estava se aproximando demais de segredos que poderiam comprometer a causa. Enquanto observava a multidão, Katia percebeu Dmitri do outro lado do salão. Ele estava cercado por outros militares e algumas damas, mas seus olhos, atentos como sempre, pareciam estar à procura de algo ou de alguém. Quando os olhares deles se encontraram, ele sorriu. Não foi um sorriso casual, mas um que a fez sentir como se fosse um jogo que ele estava disposto a vencer. Antes que pudesse desviar o olhar, Dmitri atravessou a multidão com passos decididos. Parou diante dela, oferecendo sua mão com um leve toque de formalidade. Lady Katia, acredito que ainda não tivemos o prazer de dançar esta noite, disse ele, sua voz baixa, mas cheia de intenção. Katia hesitou, mas não poderia recusar sem levantar suspeitas. Com um sorriso controlado, colocou sua mão na dele. Será um prazer, general. A dança da verdade. A pista de dança parecia se abrir ao redor deles enquanto os outros casais se afastavam para dar espaço. Dmitri conduziu Katia com uma habilidade surpreendente, seus movimentos eram firmes e calculados, assim como suas palavras. A senhora é uma presença fascinante nesta corte, Lady Katia. Sempre tão reservada, mas nunca despercebida, começou ele, seus olhos fixos nos dela. Katia sorriu, mantendo o tom leve. Reservada, general? Talvez prefira observar a me envolver em trivialidades. Observação é uma habilidade valiosa. Principalmente para quem está interessado nos segredos dos outros. O coração de Katia saltou, mas ela não permitiu que seu rosto traísse suas emoções. Isso soa quase como uma acusação, general. Acha que uma dama de companhia pode guardar segredos tão importantes assim? Talvez não uma dama comum. Mas a senhora, eu ainda não decidi. Katia sentiu o aperto firme da mão dele em sua cintura enquanto giravam pelo salão, e a intensidade do olhar dele fazia seu coração bater mais rápido. Era como se ele estivesse tentando decifrá-la, desmontá-la peça por peça. E quanto ao senhor, general? Retrucou ela, virando o jogo. Não me parece alguém que se contenta com a superfície das coisas. Está sempre procurando algo mais profundo. Dmitri sorriu, mas havia um traço de seriedade em sua expressão. A profundidade pode ser tanto um dom quanto uma maldição. Às vezes, descobrimos coisas que seria melhor nunca termos visto. Katia segurou o fôlego por um momento, mas a música terminou, salvando-a de ter que responder. Dmitri fez uma reverência cortês e a conduziu de volta à lateral da pista. Espero que tenha aproveitado a dança, Lady Katia. Ele inclinou-se levemente, mas havia um brilho enigmático em seus olhos. Tenho certeza de que teremos outras oportunidades de conversar. Katia observou enquanto ele se afastava, sua mente girando com as implicações daquela conversa.
Dmitri estava jogando um jogo perigoso, e ela sabia que precisava estar um passo à frente. A investigação de Dmitri. Dmitri retirou-se do salão de baile pouco depois, mas não para descansar. Em vez disso, dirigiu-se aos arquivos do palácio. Ele sabia que Kátia não era quem parecia ser, e estava determinado a descobrir mais sobre ela. Os registros da corte eram um labirinto de documentos, mas Dmitri tinha paciência. Horas depois, ele encontrou o que estava procurando, o histórico de entrada de Kátia na corte. Os documentos indicavam que ela vinha de uma família nobre menor, mas os detalhes eram vagos. Muito vagos. Isso era suficiente para acender um alarme em sua mente. Quem é você de verdade, Lady Kátia? Ele pensou, enquanto examinava o último pedaço de papel. Mas, por enquanto, ele manteria suas suspeitas para si. O aviso de Alexei. Enquanto Dmitri investigava, Kátia recebia uma mensagem urgente de Alexei. Ele a aguardava em um local discreto, fora dos portões do palácio. O general está sondando você, disse Alexei, sem rodeios. Ele é perigoso, Kátia. Se desconfiar de algo, não hesitará em entregá-la ao czar. Sei disso, respondeu Kátia, tentando não demonstrar o quanto aquilo a incomodava. Alexei segurou seu braço, o toque mais forte do que ela esperava. Então tome cuidado. Se ele se aproximar demais, você sabe o que fazer. Ela sabia. Mas a ideia de trair Dmitri, mesmo com o pouco que conhecia dele, era mais difícil do que gostaria de admitir. Enquanto Kátia retornava ao palácio naquela noite, a dança com Dmitri ainda pairava em sua mente. Havia algo nele que mexia com ela de uma maneira que nenhum outro homem jamais havia feito. Ele era seu adversário, mas também alguém que parecia enxergá-la como ninguém mais. Mas havia uma coisa que ela sabia com certeza: aquele jogo entre eles estava apenas começando. Capítulo 4. O primeiro beijo. A noite caía sobre São Petersburgo, e o céu estava pontilhado por estrelas que pareciam brilhar com mais intensidade no frio cortante. O silêncio no jardim interno do palácio era quebrado apenas pelo suave farfalhar das folhas congeladas sob a brisa noturna. Kátia precisava de um momento longe das intrigas da corte, longe dos olhares que pareciam pesados demais para suportar. Ela se sentou em um banco de mármore, apertando o chale contra os ombros para se proteger do frio. Sua mente estava em tumulto. Desde o baile, as palavras de Dmitri ecoavam em sua mente. Cada passo que ela dava parecia ser observado por aqueles olhos intensos e penetrantes. Ela sabia que ele estava perto demais da verdade, mas também havia algo nele que a fazia hesitar, algo que a desarmava. Parece que não sou o único que busca a solidão esta noite, disse uma voz familiar, tirando-a de seus pensamentos. Kátia ergueu o olhar e viu Dmitri parado a poucos metros, envolto em seu pesado casaco militar. O vapor de sua respiração era visível no ar gelado. Não sabia que o general Orlov também era um apreciador da tranquilidade, respondeu ela, sua voz baixa, mas carregada de sarcasmo. Ele sorriu levemente e caminhou até ela, seus passos abafados pela neve. A tranquilidade tem seus méritos. Especialmente quando a mente está cheia de perguntas sem respostas. Kátia inclinou a cabeça, estudando-o. Perguntas sobre o que, exatamente? Dmitri sentou-se ao lado dela no banco, deixando uma distância respeitosa entre eles. Sobre muitas coisas. Mas, principalmente, sobre você. Ela riu suavemente, mas havia uma tensão em sua voz. Ainda duvida da minha lealdade à imperatriz? Não é questão de dúvida, disse ele, virando-se para encará-la. É questão de querer entender quem realmente é Lady Kátia. Histórias de vulnerabilidade. Kátia desviou o olhar, tentando reunir sua compostura. Mas Dmitri continuou, sua voz mais suave agora, quase como um convite à confidência. Sabe, quando era criança, meu pai me dizia que a lealdade era o maior presente que alguém podia oferecer. Ele era um homem simples, um fazendeiro. Não sabia nada sobre política ou guerra, mas acreditava que a lealdade era a força que mantinha tudo unido. Kátia se surpreendeu com a confissão.
Não era comum ouvir um homem como Dmitri falar de sua infância, especialmente com tanta vulnerabilidade. E ele estava certo? Perguntou ela, finalmente olhando para ele. Dmitri deu de ombros. Depende de para quem você oferece sua lealdade. Às vezes, escolhemos o lado errado. Ele fez uma pausa antes de continuar, seu tom mais sombrio. Meu pai morreu defendendo sua terra de invasores. Ele acreditava que estava fazendo a coisa certa. Mas perdeu tudo. Então, sim, acredito na lealdade, mas aprendi que é preciso oferecê-la com cuidado. Kátia sentiu um aperto no peito. As palavras dele ressoavam mais do que ela gostaria de admitir. Sua própria lealdade a Alexei estava começando a parecer uma faca de dois gumes. Ela sabia que a promessa que fizera anos atrás era baseada em justiça, mas agora não tinha mais certeza se Alexei era o homem certo para merecê-la. E você, Lady Kátia? Perguntou Dmitri, interrompendo seus pensamentos. Para quem é leal? Ela abriu a boca para responder, mas as palavras ficaram presas. Não podia contar a verdade. Não a ele. A imperatriz, é claro, respondeu finalmente, mas sua voz não tinha a convicção que deveria ter. Dmitri inclinou a cabeça, seus olhos fixos nela como se pudesse ver através de sua mentira. Espero que isso seja verdade. Porque, se não for, as consequências podem ser devastadoras. Um momento inesperado. O silêncio entre eles cresceu, mas não era desconfortável. Era carregado de algo mais profundo, uma tensão que nenhum dos dois parecia disposto a quebrar. Finalmente, Dmitri falou novamente, sua voz quase um sussurro. Você é uma mulher intrigante, Kátia. Forte, inteligente, mas há algo em você que me escapa. Talvez seja melhor assim, respondeu ela, tentando manter o tom leve. Mas antes que pudesse dizer mais, Dmitri se inclinou ligeiramente, sua expressão mudando. Ele não parecia mais o general rígido e calculista, havia algo humano nele agora, algo vulnerável. Não sei porquê, mas sinto que você guarda um segredo que pode mudar tudo, disse ele, sua voz baixa. E, apesar disso, não consigo me afastar. Kátia sentiu seu coração disparar. Ele estava perto demais, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Cada palavra dele parecia desmontar a barreira que ela lutava para manter. Antes que pudesse reagir, Dmitri inclinou-se para ela, e seus lábios tocaram os dela. Foi um beijo inesperado, mas não agressivo. Era suave, hesitante, como se ele estivesse esperando por uma reação dela. Por um momento, Kátia cedeu. Havia algo naquele beijo que a fazia esquecer de tudo, Alexei, a missão, o perigo. Mas a realidade logo voltou como um choque. Ela se afastou, quebrando o momento. Não podemos, disse ela, levantando-se rapidamente. Dmitri ficou sentado, olhando para ela, confuso. Por quê? Por que está fugindo de algo que também sente? Kátia não respondeu. Não podia. Cada fibra de seu ser queria correr de volta para ele, mas sua mente sabia que era impossível. Boa noite, general, disse ela, antes de desaparecer na escuridão. De volta ao seu quarto, Kátia encostou-se na porta, tentando recuperar o fôlego. O beijo de Dmitri ainda queimava em seus lábios, e a confusão em sua mente era como um turbilhão. Ele está certo, pensou. Eu guardo um segredo que pode mudar tudo. Mas o que mais a aterrorizava era o fato de que, pela primeira vez, ela começava a questionar se poderia continuar vivendo com esse segredo sem destruir o homem que, contra todas as probabilidades, começava a ganhar seu coração. Capítulo 5. A descoberta. Os primeiros raios de sol tingiam o horizonte de um dourado pálido, mas o clima em São Petersburgo permanecia tão frio quanto as relações na corte imperial. No entanto, o coração de Dmitri Orlov estava longe de se aquecer. Ele passara boa parte da noite anterior em seus aposentos, examinando os registros e informações que reunirá sobre Kátia. Pequenos detalhes que antes pareciam insignificantes começaram a se conectar como peças de um quebra-cabeça. E o nome de Alexei, o príncipe exilado,
parecia aparecer com frequência desconfortante. A suspeita se transformava em uma certeza incômoda: Kátia não era apenas uma dama de companhia. Ela estava ali por um propósito maior, e ele não podia ignorar o que descobrira. Evidências reveladoras. Na manhã seguinte, Dmitri encontrou-se com um dos agentes secretos da corte. O homem, um veterano de aparência desgastada, entregou-lhe um pequeno maço de papéis. Tudo que consegui sobre a senhorita Kátia, general, disse ele, com um aceno respeitoso. Dmitri abriu os documentos e folheou rapidamente. Havia correspondências interceptadas, registros de movimentações suspeitas e, o mais revelador, relatos de encontros furtivos entre uma mulher que coincidia com a descrição de Kátia e homens ligados a Alexei. Ele sentiu o peso da traição como um golpe. A mulher que o intrigava, que começava a ocupar um espaço perigoso em sua mente, era uma espiã trabalhando contra o czar. Contra ele. Mas algo em seu interior hesitou. Kátia não parecia uma traidora comum. Havia uma complexidade em seus olhos, uma luta que ele começava a reconhecer. Por quê? Ele se perguntava. O que a levou a isso? O confronto. Dmitri encontrou Kátia no início da tarde, em um corredor discreto que levava ao jardim de inverno. Ela estava sozinha, como se esperasse por ele, embora sua expressão revelasse surpresa ao vê-lo ali. General, disse ela, erguendo uma sobrancelha com cautela. O que o traz a esta parte do palácio? Ele não perdeu tempo com rodeios. Precisamos conversar. Agora. O tom em sua voz não deixava espaço para argumentos. Kátia o seguiu até uma sala desocupada próxima, seus passos leves, mas sua mente pesada com apreensão. Ao entrar, Dmitri fechou a porta atrás deles e voltou-se para ela, sua expressão severa. Kátia, é hora de você me dizer a verdade. Ela ergueu o queixo, tentando manter a compostura. Não entendo do que está falando. Dmitri jogou os papéis sobre a mesa entre eles. Não minta para mim. Há evidências suficientes aqui para condená-la como espiã. E não apenas isso, suas ligações com Alexei estão claras. O que está fazendo aqui, Kátia? O que realmente quer? O silêncio na sala era ensurdecedor. Kátia sentiu o peso das palavras dele, mas também sabia que negar seria inútil. Finalmente, respirou fundo e respondeu, sua voz baixa, mas firme. Sim, eu trabalho para Alexei, admitiu. Mas não é o que pensa. Não é o que penso. Dmitri deu uma risada amarga. Então, por favor, esclareça, porque tudo que vejo é uma mulher que está traindo o czar e colocando a corte em perigo. Kátia deu um passo à frente, os olhos fixos nos dele. Não estou aqui para destruir nada. Estou aqui para garantir que Alexei tenha o que precisa para evitar um confronto direto. Se ele não obtiver informações, haverá sangue, Dmitri. Muito sangue. Uma confissão dolorosa. Dmitri a estudou por um longo momento. Havia sinceridade em sua voz, mas ele não podia ignorar o peso de suas ações. E você acredita que está ajudando? Perguntou ele, com uma amargura contida. Acredita que trair o czar é o caminho certo? Não se trata do czar, disse Kátia, sua voz tremendo pela primeira vez. Trata-se de algo maior. Eu devo isso à minha família. Alexei prometeu justiça. Prometeu consertar o que foi destruído. Alexei prometeu, repetiu Dmitri, balançando a cabeça. E você confia nele? Porque, francamente, eu não confiaria. Ela desviou o olhar, incapaz de responder. Parte dela sabia que Dmitri estava certo, mas admitir isso era um passo que ainda não conseguia dar. Dmitri, por favor, disse ela, voltando-se para ele, sua voz mais suave agora. Se me expuser agora, haverá consequências piores. Não estou pedindo para me proteger, mas para me dar tempo. Só mais um pouco de tempo. Eu posso encontrar uma maneira de evitar um desastre. Ele a observou, lutando contra as emoções que cresciam em seu peito. Havia algo nela que o fazia querer acreditar, mas ele sabia que estava andando em terreno perigoso.
Kátia, você colocou minha lealdade em uma posição impossível, disse ele, finalmente. E, no entanto, algo em mim quer confiar em você. Não sei se isso é fraqueza ou loucura. Ela deu um passo à frente, segurando sua mão por um momento. O toque dela era leve, mas carregava uma intensidade que ele não esperava. Não é fraqueza, Dmitri, disse ela. É a escolha de ver além do óbvio. Eu não quero machucar ninguém. Só quero encontrar um caminho que traga menos sofrimento. Ele suspirou, puxando a mão de volta lentamente. Se eu decidir acreditar em você, Kátia, será apenas por um tempo. Mas saiba disto, se você me trair, não haverá perdão. Kátia assentiu, sua expressão séria. Eu entendo. Após o confronto, Dmitri saiu da sala, mas não conseguiu afastar a confusão de sua mente. Ele sabia que estava se colocando em risco ao dar a Kátia mais tempo. Sua carreira, sua honra e, possivelmente, sua vida, estavam em jogo. Kátia, por sua vez, permaneceu na sala por algum tempo, tentando recuperar o fôlego. A conversa com Dmitri a deixará vulnerável de uma maneira que ela não experimentava há anos. Ele a fazia questionar tudo, sua missão, sua lealdade, até mesmo suas próprias escolhas. Mas, acima de tudo, ela sabia que o tempo que Dmitri lhe dera era precioso. E ela não podia desperdiçá-lo. Capítulo 6. Intrigas e traições. O Palácio Imperial de São Petersburgo estava tomado por um clima de tensão. A suspeita pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar, e os corredores outrora cheios de risos e murmúrios agora eram dominados pelo silêncio cauteloso. Rumores de traição começaram a circular pela corte. O czar, conhecido por sua natureza cautelosa, convocou reuniões frequentes com seus conselheiros mais próximos, tentando identificar a fonte das informações que pareciam vazar de dentro de seu círculo mais íntimo. Kátia sentiu o peso crescente dessa atmosfera. A cada dia, os olhares dos nobres pareciam mais longos, mais curiosos, mais acusadores. Mesmo em sua postura impecável como dama de companhia da imperatriz, ela sabia que o véu que escondia seu segredo estava cada vez mais fino. Suspeitas na corte. Durante um jantar formal no grande salão, o czar anunciou sua preocupação com um tom que deixou todos os presentes desconfortáveis. O que mais detesto, começou ele, sua voz grave e controlada, é a traição. Não há crime mais vil do que a deslealdade, especialmente quando ela vem de dentro da nossa própria casa. Os murmúrios começaram ao redor da mesa. Kátia, sentada ao lado de outras damas, manteve o olhar fixo no prato, enquanto seu coração batia acelerado. Ela sabia que a rede estava se fechando. Dmitri, sentado mais perto do czar, sentiu os olhos do governante sobre ele por um breve momento. O general era uma das figuras mais confiáveis da corte, mas a desconfiança crescente parecia não poupar ninguém. Ele lançou um olhar para Kátia, breve mas significativo, antes de se voltar para a conversa com seus pares. Quando o jantar terminou, a imperatriz dispensou as damas, mas antes que Kátia pudesse sair, um conselheiro do czar a interceptou no corredor. Lady Kátia, disse ele, com um sorriso que não alcançava os olhos. Poderia me acompanhar por um momento? Há algo que preciso discutir. Kátia congelou por um momento, mas assentiu, forçando um sorriso educado. Claro, senhor. O perigo de ser desmascarada. O conselheiro a conduziu até uma sala privada, onde um oficial militar esperava, seus olhos tão frios quanto a neve lá fora. Kátia percebeu imediatamente que não se tratava de uma conversa trivial. Lady Kátia, começou o conselheiro, cruzando as mãos sobre a mesa. Temos observado suas atividades com grande interesse. Alguns detalhes de seu passado parecem inconsistentes. Kátia engoliu em seco, mas manteve a compostura. Inconsistentes? Posso garantir que minha lealdade à imperatriz e à corte é inquestionável. O oficial inclinou-se para a frente. É mesmo? Então por que alguém relataria ter visto você se encontrando secretamente com figuras conhecidas por sua associação com Alexei? Ela sentiu o chão vacilar sob seus pés, mas sabia que não podia ceder à pressão.
Isso é um absurdo. Quem ousaria fazer tal acusação sem provas? O conselheiro trocou um olhar com o oficial antes de responder. Ainda não temos provas concretas, mas garanto que estamos observando. Seria sensato manter isso em mente, Lady Katia. Katia fez uma reverência controlada. Agradeço o aviso. Agora, se me permitem, preciso retornar às minhas funções. Quando deixou a sala, suas mãos tremiam ligeiramente. A pressão estava se tornando insuportável, e ela sabia que era apenas uma questão de tempo antes que fosse completamente desmascarada. Dmitri, entre dever e sentimento. Naquela noite, Dmitri foi convocado pelo czar para uma reunião privada. O governante parecia mais cansado do que de costume, mas sua determinação era evidente. Dmitri, você é um dos homens mais leais que tenho, disse o czar, levantando-se de sua cadeira e caminhando até a janela. Preciso que descubra quem está traindo esta corte. Não posso tolerar tal insolência. Farei o que for necessário, Vossa Majestade, respondeu Dmitri, com uma reverência. O czar virou-se para ele, seus olhos cravando-se nos de Dmitri. Isso inclui investigar todos. Ninguém está acima de suspeitas, nem mesmo aqueles que se fazem parecer irrepreensíveis. Dmitri assentiu, mas seu coração estava pesado. Ele sabia que a ordem do czar inevitavelmente o levaria a Katia. Apesar de tudo, ele queria acreditar nela. Queria acreditar que havia algo mais por trás de suas ações. Depois de deixar a reunião, Dmitri caminhou pelos corredores do palácio até o jardim de inverno. Ele sabia que Katia estaria lá. Era o único lugar onde ela parecia encontrar paz. Quando a encontrou, ela estava sentada em um banco, olhando para a lua cheia através do vidro embaçado. Ao perceber sua presença, ela se virou, e a expressão em seu rosto era uma mistura de alívio e medo. Está me seguindo, general? Perguntou ela, tentando soar brincalhona, mas sua voz tremia. Katia, disse ele, sem rodeios, sentando-se ao lado dela. Preciso saber a verdade. Toda a verdade. Ela suspirou profundamente, segurando as mãos no colo. Você já sabe o suficiente. O que mais quer de mim? Quero entender, respondeu ele, sua voz mais suave. Quero saber por que está arriscando tanto, e por que, ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Porque não consigo simplesmente entregá-la, mesmo sabendo que deveria. Katia olhou para ele, surpresa pela honestidade em sua voz. Por um momento, ela considerou contar tudo. Mas sabia que isso o colocaria em ainda mais perigo. Dmitri, se confia em mim, peço apenas que me dê mais tempo. Por favor. Ele balançou a cabeça, frustrado, mas não conseguiu negar o pedido. Estou colocando minha honra e minha vida em risco por você, Katia. Não me faça me arrepender. Na manhã seguinte, o czar convocou outra reunião urgente. Alguém havia passado informações críticas para Alexei, e a traição era evidente. Dmitri sabia que o cerco estava se fechando e que, se Katia fosse identificada, não haveria como protegê-la. Katia, por sua vez, sabia que precisava agir rápido. Seu próximo passo seria decisivo, e o risco nunca foi tão grande. Capítulo 7. Um amor proibido. O sol mal havia se erguido sobre São Petersburgo, e a cidade parecia suspensa em uma calma ilusória. Dentro do Palácio Imperial, o clima era tudo menos tranquilo. As suspeitas de traição pairavam como nuvens escuras, e Katia sentia que o cerco se fechava. Apesar disso, havia um lugar onde ela podia encontrar algum alívio, nos braços de Dmitri. Um encontro secreto. A neve caía lentamente naquela noite, enquanto Katia atravessava o jardim em direção ao pequeno chalé usado ocasionalmente pelos guardas do palácio. Dmitri havia instruído a encontrá-lo ali, longe dos olhares curiosos da corte. Ao entrar, ela encontrou uma lareira acesa, lançando um brilho cálido sobre o espaço simples, mas acolhedor. Dmitri estava à sua espera, sua expressão grave suavizando-se ao vê-la. Pensei que tivesse mudado de ideia, disse ele, oferecendo-lhe uma taça de vinho. Katia aceitou,
sentando-se ao lado da lareira. E perder a chance de conversar com meu maior interrogador? Jamais. Dmitri sorriu, mas havia uma seriedade subjacente em sua postura. Precisamos conversar, Kátia. Sobre Alexei, sobre o que vem a seguir, e sobre nós. Kátia abaixou a taça, fixando o olhar no fogo. Não há nós, Dmitri. Você sabe disso. Ele inclinou-se para a frente, pegando sua mão com gentileza. Então por que está aqui? Por que aceitou vir? Ela não tinha resposta imediata. O coração dela dizia uma coisa, mas sua mente, afiada pela necessidade de sobrevivência, alertava sobre o perigo de se permitir sentir algo tão intenso, tão proibido. O plano de exposição. Depois de um longo silêncio, Dmitri começou a expor suas ideias. Alexei está se tornando imprudente. Ele está tomando riscos maiores, e isso o tornará vulnerável. Se conseguirmos provas suficientes de que ele está conspirando contra o czar, podemos expô-lo sem comprometer você. Kátia franziu a testa. E como você pretende fazer isso sem que eu seja implicada? Todos sabem que tenho ligações com ele. Mesmo se as provas forem sólidas, sou uma peça fácil para ser descartada. É por isso que precisamos de algo definitivo, algo que conecte Alexei diretamente à conspiração. Dmitri segurou seu olhar. E eu preciso da sua ajuda para conseguir isso. Ela hesitou. Colaborar com Dmitri significava trair Alexei, mas manter-se fiel ao príncipe exilado colocaria não apenas sua vida em risco, mas também o futuro do homem que começava a significar mais para ela do que estava disposta a admitir. Isso é suicídio, Dmitri, disse ela finalmente. Se falharmos, você será morto por desobedecer ordens diretas do czar. E eu, bem, todos sabemos o que acontece com traidores. Se não fizermos nada, o resultado será ainda pior, respondeu ele, sua voz firme. A guerra que Alexei está tentando provocar custará vidas inocentes, Kátia. Não posso permitir isso. E sei que você também não pode. Ela suspirou, sentindo o peso da decisão pairando sobre seus ombros. Finalmente, assentiu. Tudo bem. Diga-me o que precisa que eu faça. Momentos roubados. Nas semanas que se seguiram, Kátia e Dmitri começaram a traçar seu plano. Ela usaria sua posição como dama de companhia para reunir informações sobre os aliados de Alexei na corte, enquanto Dmitri trabalharia para identificar os canais de comunicação do príncipe exilado. Mas entre reuniões secretas e noites de planejamento, algo inesperado floresceu entre eles. Momentos roubados em corredores vazios, toques furtivos enquanto passavam um pelo outro, olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. Uma noite, enquanto revisavam documentos em um dos aposentos privados de Dmitri, ele parou de falar de repente, olhando para ela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Kátia, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de emoção. Estou tentando ser racional sobre isso, mas cada vez que estamos juntos, sinto que estou me afundando mais. Ela tentou desviar o olhar, mas ele se aproximou, segurando seu rosto com delicadeza. Sei que isso é errado, mas não posso mais fingir. Antes que ela pudesse responder, ele a beijou. Não havia hesitação dessa vez, apenas uma paixão crua e honesta. Por um momento, Kátia se deixou levar, permitindo-se esquecer de tudo, Alexei, o czar, a missão. Mas quando o beijo terminou, a realidade voltou como um choque frio. Dmitri, começou ela, afastando-se ligeiramente. Não podemos fazer isso. Não há futuro para nós. Talvez não, disse ele, mas havia determinação em sua voz. Mas o presente é tudo que temos. Kátia, eu prefiro morrer agora sabendo que lutei por você, do que viver uma vida sem ter tentado. Nos dias seguintes, a conexão entre eles tornou-se ainda mais profunda, mas também mais arriscada. Ambos sabiam que estavam jogando um jogo perigoso, e que cada movimento poderia ser o último. No entanto, eles não podiam evitar a atração que os unia, mesmo sabendo que o futuro era incerto.
Enquanto Kátia trabalhava para reunir as informações necessárias para expor Alexei, Dmitri dedicava-se a proteger os dois de suspeitas crescentes. Mas o peso da traição, do amor proibido e das escolhas impossíveis os aproximava mais a cada dia. Capítulo 8. A grande revelação. O grande salão do Palácio Imperial brilhava com a luz de centenas de candelabros dourados. Era uma noite de gala, e os trajes suntuosos dos convidados refletiam o esplendor da corte. A música ressoava pelas paredes adornadas de frescos, enquanto casais dançavam sob os olhares atentos dos nobres. Para todos os efeitos, parecia uma celebração como qualquer outra, mas para Kátia e Dmitri, a noite era um campo de batalha velado. Kátia estava à beira do salão, seu vestido prateado brilhando sob a luz. Embora seu sorriso fosse impecável, seus olhos varriam a multidão incessantemente. Dmitri, em seu uniforme militar formal, estava próximo ao czar, mas seu olhar frequentemente encontrava o dela, transmitindo uma mensagem silenciosa de alerta. Eles haviam recebido rumores de que Alexei, o príncipe exilado, poderia tentar se infiltrar no baile. Apesar do risco, o czar decidirá prosseguir com o evento, confiando em sua segurança reforçada. Mas Kátia sabia que Alexei não era um homem que recuava diante do perigo. A chegada de Alexei. Enquanto a noite avançava, uma figura entrou no salão, atraindo pouca atenção à primeira vista. Estava vestido como qualquer outro nobre, com uma máscara de ouro que escondia grande parte de seu rosto. No entanto, Kátia o reconheceu imediatamente. A maneira como ele caminhava, a postura altiva, era Alexei. Seu coração disparou. Ele não apenas desafiara todas as expectativas ao aparecer na corte, mas também colocará todos em perigo. E, pior, sua presença significava que ele estava prestes a fazer algo drástico. Disfarçando sua ansiedade, Kátia aproximou-se de Dmitri, que estava em uma conversa formal com outro oficial. Quando ela tocou levemente seu braço, ele virou-se para ela, imediatamente percebendo a gravidade em seu olhar. Ele está aqui, sussurrou ela, mantendo o sorriso para evitar suspeitas. Dmitri não precisou perguntar quem. Seus olhos endureceram, e ele deu um passo para trás, acenando discretamente para um guarda próximo. Fique aqui, ordenou ele a Kátia. Eu vou lidar com isso. Não. Ela murmurou, segurando seu braço. Ele sabe que estou aqui. Se você o confrontar diretamente, ele usará isso contra nós dois. Dmitri hesitou, mas antes que pudesse responder, Alexei cruzou o salão, aproximando-se do czar com uma confiança que fazia o sangue de Kátia gelar. Tudo ao redor pareceu desacelerar enquanto ela via o príncipe inclinar-se em uma falsa reverência. A confrontação. Dmitri atravessou o salão rapidamente, posicionando-se entre Alexei e o czar. Sua mão repousava no cabo de sua espada, e seu tom era carregado de autoridade. Quem é você? Identifique-se, exigiu Dmitri. Alexei ergueu-se lentamente, retirando a máscara com um movimento dramático. Um murmúrio de choque percorreu o salão, e os músicos pararam de tocar. Ora, General Orlov, disse Alexei, um sorriso frio nos lábios. Que prazer finalmente encontrá-lo cara a cara. O czar levantou-se, seus olhos estreitando-se. Alexei. Eu deveria saber que você seria ousado o suficiente para aparecer aqui. Ousadia é a marca dos líderes, Vossa Majestade, respondeu Alexei, com uma reverência teatral. Estou aqui apenas para negociar. Não desejo sangue, apenas justiça. Dmitri deu um passo à frente, colocando-se entre Alexei e o czar. Se você chama conspiração de justiça, está no lugar errado, Alexei. O clima no salão tornou-se ainda mais tenso quando Alexei riu, retirando sua espada com um movimento fluido. Ah, Dmitri, sempre o soldado leal. Mas será que está pronto para provar essa lealdade? Sem hesitar, Dmitri sacou sua espada, e o som metálico ressoou no salão. Os convidados recuaram, formando um círculo ao redor dos dois homens. Kátia, desesperada, tentou se aproximar, mas foi contida por um guarda. O duelo. O duelo começou de forma feroz, com as espadas tilintando sob a luz dos candelabros.
Dmitri era habilidoso, mas Alexei lutava com a ferocidade de um homem que não tinha nada a perder. Cada golpe era carregado de tensão, cada movimento observado com atenção pelos espectadores. Kátia sentiu-se impotente enquanto assistia. Sabia que Alexei não hesitaria em matar Dmitri, mas também sabia que intervir seria revelar sua própria ligação com o príncipe. Depois de vários minutos de luta intensa, Alexei conseguiu desferir um golpe que atingiu Dmitri no ombro, fazendo-o cair de joelhos. O sangue manchou o uniforme impecável do general, mas ele não desistiu. Renda-se, Orlov, disse Alexei, com a espada apontada para o peito de Dmitri. Esta é sua última chance. Mas antes que Alexei pudesse terminar o golpe, Dmitri usou sua espada para desviar o ataque. Com um movimento rápido, feriu Alexei na perna. O príncipe caiu, gritando de dor, enquanto os guardas se aproximavam para capturá-lo. A escolha de Kátia. No caos que se seguiu, Kátia viu sua chance. Enquanto os guardas cercavam Alexei, ela correu até Dmitri, ajoelhando-se ao seu lado. Você está bem? Perguntou ela, sua voz carregada de preocupação. Dmitri sorriu fracamente, apesar da dor. Já estive melhor. Enquanto ela rasgava um pedaço de seu vestido para improvisar um curativo, Alexei foi levado pelos guardas, mas não antes de lançar um olhar cheio de fúria para Kátia. Isso ainda não acabou, murmurou ele, antes de desaparecer. Kátia sentiu um calafrio. Ela sabia que Alexei não esqueceria sua aparente traição. E, agora, o perigo para ela e Dmitri era maior do que nunca. Mais tarde, enquanto Dmitri recebia atendimento em seus aposentos, Kátia permaneceu ao lado dele. O silêncio entre eles era carregado de emoção. Você não precisava fazer isso, disse ele finalmente, sua voz fraca. Sim, eu precisava, respondeu ela, segurando sua mão. Não vou deixá-lo lutar essa batalha sozinho. Dmitri apertou levemente sua mão, um gesto que dizia mais do que qualquer palavra. Apesar de tudo, eles sabiam que a luta estava longe de terminar. Capítulo 9. O sacrifício de Kátia. O amanhecer trouxe um silêncio inquietante à corte imperial de São Petersburgo. As tensões eram palpáveis após os eventos do baile. A captura de Alexei foi celebrada como uma vitória pelo czar, mas para Kátia, significava o fim de sua missão e o início de um novo perigo. Ela sabia que Alexei não ficaria calado. Sob tortura ou interrogatório, ele poderia implicá-la, revelando seu papel na corte e nos planos dele. Mas agora, a única coisa em sua mente era proteger Dmitri e impedir que mais vidas fossem destruídas por aquela conspiração. A decisão de Kátia. Naquela manhã, Kátia tomou a decisão mais difícil de sua vida. Enquanto o palácio ainda estava em silêncio, ela escreveu uma carta para Dmitri, explicando sua escolha. Dmitri, sei que não há palavras suficientes para explicar o que estou prestes a fazer, mas espero que você entenda. Se eu permanecer em silêncio, Alexei encontrará uma maneira de me expor e colocar você e o czar em perigo. Não posso permitir que isso aconteça. Meu papel neste jogo termina aqui, mas prometo lutar até o fim para garantir que você e o Império fiquem a salvo. Ela deixou a carta na mesa de Dmitri, sabendo que ele a encontraria tarde demais para impedir o que estava por vir. Em seguida, dirigiu-se à sala do trono, onde o czar se encontrava com seus conselheiros. Com passos firmes, Kátia entrou, erguendo o queixo. Vossa Majestade, tenho algo a confessar, declarou ela, sua voz firme, mas carregada de emoção. Os conselheiros se entreolharam, surpresos, enquanto o czar estreitava os olhos, avaliando-a. Prossiga, Lady Kátia, disse ele, com frieza. Ela respirou fundo antes de falar. Durante os últimos meses, fui uma agente de Alexei. Trabalhei para ele na corte, mas minha lealdade mudou. Entreguei informações que levaram à captura dele e estou aqui agora para responder por minhas ações. O salão caiu em um silêncio mortal. Por que vir a mim agora? Perguntou o czar, com uma curiosidade perigosa. Porque sei que Alexei usará tudo ao seu alcance para desestabilizar o império.
Se minha confissão puder impedir isso, então estou disposta a aceitar as consequências, disse Kátia, mantendo o olhar fixo no Kizar. A prisão. Apesar de sua confissão, o Kizar permaneceu impassível. Ele fez um gesto para os guardas, que se aproximaram de Kátia com expressões sombrias. Lady Kátia, até que esta corte decida seu destino, você será mantida sob custódia, declarou ele. Kátia não resistiu quando os guardas a escoltaram para fora da sala. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas ela manteve a cabeça erguida. Sua escolha estava feita. Nos aposentos de Dmitri, a carta de Kátia foi encontrada por um dos criados e rapidamente entregue a ele. Ao lê-la, sua expressão mudou de confusão para raiva e, finalmente, desespero. O que ela fez? Murmurou ele, já se levantando para sair, apesar da dor no ombro ferido. Dmitri enfrenta o Kizar. Dmitri chegou à sala do trono pouco depois, ignorando os olhares chocados dos conselheiros. Ele inclinou-se levemente diante do Kizar, mas sua voz era carregada de determinação. Vossa Majestade, solicito permissão para falar em nome de Kátia. O Kizar olhou para ele com curiosidade, mas permitiu que continuasse. Kátia se sacrificou para proteger esta corte, disse Dmitri. Suas ações nos levaram diretamente a Alexei. Ela arriscou sua vida para expô-lo, e não acredito que deva ser tratada como uma traidora. E você espera que eu ignore o fato de que ela trabalhou para Alexei durante meses? Perguntou o Kizar, com uma sobrancelha erguida. Não, Vossa Majestade, respondeu Dmitri. Mas peço que considere a lealdade que ela demonstrou ao mudar de lado. Ela salvou vidas, incluindo a minha. O Kizar permaneceu em silêncio por um momento, antes de finalmente falar. Sua paixão por essa mulher é evidente, Dmitri. Mas não deixarei que isso nuble meu julgamento. Kátia será julgada como todos os outros. Dmitri sabia que não podia argumentar mais. Ele inclinou a cabeça, mas prometeu a si mesmo que encontraria uma maneira de protegê-la. A promessa. Na cela fria onde Kátia estava presa, Dmitri a visitou naquela noite. Ele conseguiu persuadir os guardas a deixá-lo entrar, embora por pouco tempo. Quando ela ouviu, lágrimas se formaram em seus olhos, mas ela rapidamente tentou escondê-las. Você não deveria estar aqui, disse ela, em um tom suave. Você não deveria ter feito isso, respondeu ele, sua voz tremendo de emoção. Kátia, você se entregou para me salvar. Ela sorriu tristemente. E você faria o mesmo por mim, Dmitri. Ele segurou as mãos dela, apertando-as firmemente. Prometo a você, Kátia, que não deixarei que nada aconteça. Vou fazer tudo o que puder para tirá-la daqui. Ela balançou a cabeça, mas não disse nada. Havia uma tristeza em seus olhos que Dmitri reconheceu, a aceitação de que seu destino não estava em suas mãos. Naquela noite, Dmitri ficou acordado, planejando sua próxima jogada. Ele sabia que estava correndo contra o tempo. A sentença de Kátia seria decidida em breve, e ele precisava encontrar uma maneira de provar sua inocência antes que fosse tarde demais. Kátia, sozinha em sua cela, pensava no futuro incerto. Apesar do medo, havia uma sensação de paz em saber que fizera tudo ao seu alcance para proteger Dmitri e o Império. Mas ambos sabiam que o sacrifício dela era apenas o começo de uma batalha ainda maior. Capítulo 10. Justiça e perdão. O grande salão de julgamento estava repleto naquela manhã. Os conselheiros mais influentes, generais de alta patente e membros da nobreza haviam sido convocados para assistir ao destino de Kátia ser decidido. O ambiente era frio, não apenas pela arquitetura de pedra do palácio, mas pela tensão palpável que pairava no ar. Kátia, vestida com um simples vestido cinza, foi escoltada pelos guardas até o centro do salão. Apesar de sua situação, ela mantinha a cabeça erguida, recusando-se a mostrar fraqueza diante da corte. Seus olhos percorreram os rostos ao redor, mas evitaram procurar Dmitri. Sabia que ele estaria ali, mas não queria que a preocupação por ele desviasse sua determinação. O Kizar estava sentado em seu trono, cercado por conselheiros. Sua expressão era uma máscara de imparcialidade,
mas seus olhos examinavam Kátia com uma intensidade que fazia sua pele formigar. Lady Kátia, começou ele, sua voz ecoando pelo salão. Você está sendo julgada por traição contra a coroa. Admitiu ter servido a Alexei, um inimigo declarado do Império. Agora terá a chance de se defender antes que esta corte decida seu destino. Kátia respirou fundo. Este era o momento pelo qual se preparara, mas não seria fácil. A defesa de Kátia. Vossa Majestade, começou Kátia, sua voz firme, mas carregada de emoção. Não negarei minhas ações. Trabalhei para Alexei, mas nunca para destruir este império. Tudo o que fiz foi motivado pela promessa de justiça. Alexei me convenceu de que sua causa era justa, e eu acreditei nele. Ela fez uma pausa, permitindo que suas palavras ecoassem pelo salão. Mas o que percebi, continuou ela, é que Alexei não busca justiça, mas poder. Quando entendi isso, fiz o que podia para corrigir meus erros. Fui eu quem forneceu informações que levaram à sua captura. Arrisquei minha vida para proteger este império. Não sou uma traidora, Vossa Majestade. Sou uma mulher que errou e tentou fazer o que era certo. O silêncio no salão foi interrompido por murmúrios. Alguns conselheiros pareciam impressionados com sua coragem, enquanto outros permaneciam céticos. A intervenção de Dmitri. Antes que o czar pudesse responder, Dmitri deu um passo à frente, quebrando o protocolo. A sala ficou em silêncio enquanto ele se aproximava, sua presença imponente chamando a atenção. Vossa Majestade, começou ele, curvando-se levemente. Peço permissão para falar em nome de Kátia. O czar assentiu, curioso para ouvir o general que ele tanto confiava. Kátia salvou vidas, disse Dmitri, sua voz carregada de emoção. Ela poderia ter continuado a trabalhar para Alexei em segredo, mas escolheu se expor para impedi-lo. Ela arriscou tudo, inclusive sua própria vida, para proteger este império e sua corte. Ele virou-se para olhar diretamente para Kátia, seu olhar cheio de determinação. Sei que ela errou no início, mas suas ações recentes provam sua lealdade. Imploro, Vossa Majestade, que considere o bem que ela fez ao invés de apenas seus erros. Os murmúrios aumentaram novamente, mas desta vez, havia uma mudança no tom. A presença de Dmitri e sua defesa apaixonada estavam claramente influenciando alguns dos conselheiros. A decisão do czar. O czar levantou a mão, silenciando a sala. Lady Kátia, suas palavras são convincentes, e a intervenção de Dmitri fala muito sobre seu caráter, disse ele, olhando de Kátia para Dmitri. No entanto, traição é um crime grave, e não posso ignorar suas ações passadas. Kátia sentiu o coração afundar, mas manteve-se firme, pronta para aceitar qualquer punição. Dito isso, continuou o czar, sua coragem ao se apresentar e sua ajuda para capturar Alexei não passarão despercebidas. Você não será executada. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Dmitri fechou os olhos por um momento, aliviado. No entanto, disse o czar, erguendo a voz, você não pode permanecer na corte. Será exilada de São Petersburgo, e sua conexão com este império será encerrada. Esta é minha decisão final. Reações à decisão. Kátia inclinou a cabeça em aceitação. Apesar de seu exílio, sentiu-se aliviada por ter sua vida poupada. Sabia que seu sacrifício não fora em vão. Dmitri, no entanto, estava dividido. A ideia de perder Kátia o preenchia com um sentimento de impotência, mas ele sabia que intervir mais poderia piorar a situação. Obrigada, Vossa Majestade, disse Kátia, sua voz clara. Aceito sua decisão e agradeço por sua misericórdia. O czar assentiu, mas sua expressão permaneceu severa. Que esta decisão sirva como um lembrete de que, embora possamos ser misericordiosos, a lealdade ao império é algo que nunca deve ser questionado. Um adeus privado. Mais tarde, enquanto Kátia se preparava para deixar o palácio, Dmitri foi ao encontro dela. Ele a encontrou no jardim de inverno, onde tantas conversas importantes haviam acontecido entre eles. Então, este é o fim? Perguntou ele, sua voz baixa.
Kátia virou-se para ele, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Não é o fim, Dmitry. É apenas um novo começo. Para mim, para você. Ele segurou suas mãos, apertando-as firmemente. Eu deveria ter feito mais. Deveria ter lutado mais por você. Ela balançou a cabeça, um pequeno sorriso nos lábios. Você fez mais do que eu jamais poderia pedir. Salvou minha vida, Dmitry. E, por isso, serei eternamente grata. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso de suas emoções preenchendo o espaço entre eles. Então, com um gesto inesperado, Dmitry inclinou-se e beijou-a pela última vez. Foi um beijo cheio de promessas não ditas e de amor não realizado. Quando ele finalmente se afastou, Kátia tocou o rosto dele com ternura. Adeus, Dmitry, disse ela, antes de se virar e desaparecer na escuridão. Enquanto Kátia partia, o czar observava de sua janela. Ele sabia que sua decisão fora dura, mas também sabia que era necessária. No entanto, não podia ignorar a sensação de que Kátia ainda tinha um papel importante a desempenhar no destino do império. Epílogo. Uma nova vida. 2 anos haviam se passado desde que Kátia deixará São Petersburgo. O exílio a levará para um vilarejo tranquilo nas margens do rio Volga, onde o tempo parecia se mover em um ritmo diferente do restante do mundo. A vida ali era simples, mas para Kátia, cada dia trazia uma sensação de liberdade que ela jamais conhecera na corte. Trabalhando como professora para as crianças locais, ela encontrou alegria nas pequenas coisas, o riso dos jovens, a beleza das colinas ao redor, e o conforto de uma comunidade que a acolheu sem perguntas. Mas, em seu coração, uma parte dela sempre permanecia em São Petersburgo, nos jardins do palácio, nos corredores suntuosos, e com Dmitry. Em uma manhã clara de primavera, enquanto Kátia caminhava pelo mercado do vilarejo, um murmúrio entre os aldeões chamou sua atenção. Quando ela se virou para ver o que causava a agitação, seu coração quase parou. Dmitry estava ali. Ele estava vestido de maneira simples, sem seu uniforme militar, mas sua postura e presença eram inconfundíveis. Os olhos dele encontraram os dela, e por um momento, o mundo pareceu parar. Dmitry, ela sussurrou, incapaz de acreditar. Ele aproximou-se, com um sorriso contido, mas cheio de emoção. Kátia. Eu a encontrei. Ela sentiu uma mistura de alegria e incredulidade. O que está fazendo aqui? Como soube onde eu estava? Eu nunca parei de procurá-la, respondeu ele. Usei todas as conexões que tinha. O czar não sabe que estou aqui, e, francamente, não me importo. Não podia viver mais sem vê-la. Kátia sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, mas ela não tentou escondê-las. Dmitry, isso é uma loucura. Se o czar descobrir... Deixe-o descobrir, interrompeu Dmitry, segurando suas mãos. Meu lugar é com você, Kátia. Sempre foi. Nas semanas que se seguiram, Dmitry ficou no vilarejo, vivendo uma vida que era completamente diferente do que ele conhecera na corte. Ele ajudava nos campos, na escola onde Kátia ensinava, e aos poucos, eles começaram a construir uma nova vida juntos. Embora ambos soubessem que a sombra de seu passado nunca desapareceria completamente, decidiram não deixar isso ditar seu futuro. Cada dia era uma escolha de amar, de viver, e de encontrar alegria na simplicidade. Em uma tarde dourada, Kátia e Dmitry estavam sentados à margem do rio Volga, observando o reflexo do sol nas águas tranquilas. Ele estava deitado com a cabeça no colo dela, enquanto ela passava os dedos pelo cabelo dele. Você acha que um dia tudo isso será apenas uma memória distante? Perguntou ela, olhando para o horizonte. Dmitry sorriu. Talvez. Mas algumas memórias nunca desaparecem, Kátia. E, para mim, a memória de encontrar você novamente será a mais preciosa de todas. Ela inclinou-se, beijando-o suavemente. Não sei o que o futuro nos reserva, mas com você, Dmitry, sinto que posso enfrentar qualquer coisa. Ele segurou o rosto dela com ternura. Não importa onde estejamos, Kátia. Você sempre será minha escolha.
Enquanto o sol desaparecia atrás das colinas, Katia e Dmitri permaneceram lado a lado, prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse. No silêncio daquela noite, o mundo parecia finalmente estar em paz, e eles, pela primeira vez em anos, estavam exatamente onde deveriam estar, juntos. Fim da história de Segredos na Corte. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu curtir para mim no vídeo, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Um grande abraço e até a próxima história.